Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito triste, eu posso classificar ele assim pra vocês, já que aconteceu com uma jovem que tinha ali apenas 15 anos de idade. E é um caso que choca muito, porque o seu assassino estava por perto a todo momento, já que ele era um membro da família. Esse caso foi de dica de um dos inscritos aqui do canal, que também é muito meu amigo, o Fernando. Então, como ele deu essa dica aqui pra mim pra trazer um caso, eu vou divulgar aqui pra vocês bem rapidinho o Instagram dele. Ele é fisioterapeuta, o nome do Instagram é Clínica Fernando Padilha. Então, pra quem quiser pegar um exercício, tá com alguma dor, alguma coisa, fala com ele. O trabalho dele é excelente. Lá no Instagram tem muitos vídeos, muito ali pra gente fazer um exercício, às vezes tá com uma dor nas costas, alguma coisa do tipo. Então, falem com ele, peguem algumas dicas lá do Instagram, tô deixando o arroba aqui embaixo, e também sigam muito ele lá no Instagram. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como eu de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Danielle Jones. Danielle Sarah Jones nasceu em 16 de outubro de 1985. A jovem nasceu e morava com seus pais Tony e Linda e mais dois irmãos mais novos em East Tilbury, na Inglaterra. Uma garota descrita com um ótimo senso de humor, mas que era muito tímida e com isso passava a maior parte do tempo em casa. Ela se tornou muito próxima de seu tio, que era casado com a irmã de seu pai, chamado Stuart Campbell, que tinha 2 filhos. Ele levava os filhos para brincar com Danielle quando ela era mais jovem e seus irmãos também. Stuart sempre tratou muito bem as crianças e foi por isso que Danielle gostava dele. Ela acabou sendo a dama de honra no casamento com a irmã de Tony. A relação do tio com os outros membros da família era boa, mas o Tony ele tinha alguma sensação ruim em respeito ao Stuart, até porque teve uma vez que o Stuart estava sentado do lado da Danielle no sofá e eles estavam conversando e o pai, ele ouviu o Stuart perguntando: nossa, por que você tá com vergonha e tudo mais, e ele chegou e viu que realmente a filha estava com vergonha, parecia estar com vergonha, um pouco vermelha. Então ele perguntou o que aconteceu e o Stuart disse que não era nada demais, que eles apenas estavam conversando. A Danielle também não falou muito sobre isso, mas aquilo ficou na cabeça do Tony e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Às vezes, o Stuart era muito intrometido na relação do casal, queria sempre botar um ponto a mais em alguma coisa, queria dar a sua opinião sobre alguma coisa, e o Tony não gostava muito disso, mas ele também não queria ser indelicado e não queria causar uma briga desnecessária. Quanto mais velha a garota ficava, mais ele frequentava a casa da família Jones. E isso, é claro, incomodou muito Tony e Linda. O homem chegava a ir de 4 a 5 vezes para visitar os parentes. Cada vez mais o comportamento de Stuart ficou mais estranho em relação a Danielle. Parecia que ele estava criando uma obsessão em cima da garota. Muitas vezes ele cuidava para ver se a garota entrava no ônibus da escola, e ele fazia questão de esperar por ela na saída, o que, é claro, ela não gostava nem um pouco. Tony e Linda perceberam o comportamento de Stuart, mas ele sempre tinha uma desculpa para seu comportamento e eles ficaram em dúvida e não quiseram confrontar o homem para evitar problemas. Em junho de 2002, a jovem estava com 15 anos e no dia 18 daquele mês, uma segunda, como de costume, ela se arrumou para ir para a escola e saiu de casa perto das 8 horas da manhã. Perto das 2h30, a escola entrou em contato com os pais de Danielle e falaram que ela não compareceu às aulas pela manhã. Alguma coisa estava errada. Os dois viram a jovem sair para ir até a escola naquela manhã. Um dos irmãos de Danielle diz que viu a irmã pela janela naquela manhã quando ela saiu. A jovem seguiu pela rua que sempre seguia em todas as manhãs, mas por algum motivo ela mudou a sua rota. Quando a notícia se espalhou pela cidade, 2 jovens
falaram que viram a Danielle naquela manhã e viram que ela seguiu um caminho diferente, que parecia que ela não estava indo para a escola, mas eles naquele momento não se preocuparam e acreditaram que talvez ela fosse passar em alguma loja, alguma coisa do tipo, antes de ir para a escola. Só que quando seus pais ficaram sabendo disso, eles com certeza sabiam que tinha alguma coisa errada, porque ela nunca fazia esse tipo de coisa, ela sempre dizia aos seus pais tudo que ela fazia e tudo mais. Então por que naquela manhã ela resolveu fazer alguma coisa fora da sua rota de costume? Seu pai acreditou que a jovem poderia simplesmente ter matado aula naquele dia. Isso não fazia parte do seu comportamento, mas ele acreditou que logo que escurecesse ela estaria em casa. Danielle tinha muito medo do escuro, então se ela estivesse na rua por vontade própria, ela logo voltaria. Seus amigos e familiares ligaram e enviaram mensagens para o seu celular, mas ela nunca os respondeu. Linda ficou em casa e seu marido, junto com algumas pessoas, saíram em busca de Danielle. Sua mãe preferiu não sair de casa, pois acreditou que se a filha voltasse ou ligasse, ela estaria lá para atender. Tony foi até a casa da sua irmã, que era casada com Stuart, e contou o que aconteceu. A irmã rapidamente se juntou às buscas, mas o Stuart não quis. Ele não mostrou nenhuma preocupação com o desaparecimento da jovem. Como ele parecia ser uma pessoa que se importava muito com a Danielle, por que quando ela desapareceu ele não se importou e não quis ajudar nas buscas? É claro que o Tony ficou muito preocupado com isso e ele contou para sua esposa que o comportamento do Stuart foi muito estranho e eles perceberam que poderia ter alguma coisa errada. A polícia foi avisada quando escureceu e Danielle não voltou para casa. No dia seguinte, terça-feira, a polícia chegou na casa da família Jones com cães farejadores para ver se eles conseguiam guiar a polícia pelo percurso que a jovem seguiu no dia anterior. Através dos cães, eles viram que ela andou e depois refez os seus passos, o que era muito estranho, mas não ajudou muito na investigação. Nos 3 dias seguintes, a polícia verificou toda a propriedade da família Jones, mas eles não encontraram nada. Eles expandiram as buscas e verificaram todas as casas na região. Os vizinhos deram seus depoimentos e muitos galpões foram investigados, mas não tinha nenhum sinal de Danielle. Todos que moravam na região ajudaram. A família recebeu muito o apoio de todo mundo. Com os dias passando, infelizmente, a polícia sabia que o tempo para encontrar Danielle com vida era muito curto. O detetive do caso conversou com a família da jovem para obter mais informações sobre o caso. Seus pais comentaram sobre a relação de Stuart com a filha e, conforme o que eles falaram ao detetive, ele acreditou que o tio poderia ter algum envolvimento no desaparecimento da garota. Através de testemunhas, a polícia descobriu que naquela manhã que a jovem desapareceu, ela parou do lado de uma van azul e falou com o motorista. Outra testemunha disse que viu uma jovem parecida com a Danielle tendo uma briga com um homem que dirigia também uma van azul. A polícia soube que Stuart tinha uma van azul. Ao pesquisar sobre o passado do homem, eles descobriram que em 1989 ele ficou 1 ano preso após prender uma garota de 14 anos em sua casa e a obrigou a tirar fotos indecentes. Ele se declarou culpado dessa acusação. Tony e Linda souberam que ele teve alguns problemas com a lei, mas quando perguntado, ele disse que não foi nada demais e nunca contou o que fez. A polícia descobriu que ele fez o mesmo com 30 jovens. Ele dizia que era fotógrafo, entregava seu cartão de visita e as convidava para ir até a sua casa e tirava fotos indecentes delas. Depois de cumprir sua pena por causa da garota de 14 anos, ele manipulou toda a família e fez com que todos acreditassem que ele era inocente e que aquilo não passava de um mal-entendido. Stuart era o principal suspeito do caso, mas a polícia não tinha nenhuma evidência física contra ele nesse momento. Por isso, ele passou a ser vigiado para ver se revelava alguma coisa. Seu comportamento não parecia nada preocupado com sua sobrinha. A polícia precisava agir, mas eles tinham medo de pôr a vida de Danielle em perigo. Eles não sabiam se ela ainda estava viva e se estava em cativeiro ou se realmente já estava morta nesse momento. Algumas horas depois que o Tony soube do desaparecimento da filha, que era tudo muito recente ainda, e que ele foi até a casa da sua irmã falar com ela sobre tudo o que tinha acontecido, onde o Stuart morava, ele viu, através da janela da sala, que tinha uma aparelhagem de filmagem, câmeras, algumas coisas, tripés, e ele prestou atenção nisso e achou aquilo tudo muito estranho. Parecia que tinha acontecido uma sessão de fotos na sala, e isso chamou a atenção, e lembrando que ele pegou o Stuart pegou 1 ano de pena por causa que ele tirava fotos indecentes de jovens. Então, isso chamou muito a atenção da família e dos policiais também, depois que eles descobriram isso.
Stuart foi preso no dia 23 de junho de 2001, 5 dias depois de Danielle ter desaparecido. Durante o interrogatório, ele não cooperou com os policiais. Ele disse que no momento do desaparecimento da jovem, ele estava na cidade de Raleigh, em uma loja, mas como não comprou nada, não tinha como provar aos policiais. A polícia não tinha evidências o suficiente para mantê-lo preso, então ele pagou a fiança e foi solto. A polícia continuou com as investigações e no quarto de Danielle, dentro de um estojo, eles encontraram alguns bilhetes. Um deles dizia o seguinte: "Espero que você aproveite o feriado, minha princesa. Me mande uma mensagem assim que puder", de Stuart. Em um outro bilhete, também escrito por Stuart, ele dizia que sentia saudades do sorriso dela. Poucas semanas antes de desaparecer, Danielle foi viajar com seus pais e quando chegou em casa, encontrou esses bilhetes deixados por Stuart. Ele invadiu a casa para deixar esses bilhetes. Ela não contou para os seus pais sobre isso, apenas para um amigo que ficou muito preocupado. A polícia verificou a casa de Stuart para ver se eles encontravam alguma coisa e por lá eles encontraram toda aquela aparelhagem que o próprio Tony viu, câmeras, tripés, parecia ali uma sessão de fotos. Então, dentro do sótão, eles encontraram uma bolsa contendo algumas algemas, também algumas roupas femininas, roupas íntimas femininas. Então, a polícia deduziu que o Stuart utilizava essas algemas, essas roupas, quando ele pegava essas jovens para tirar as fotos. Eles também encontraram 2 meias brancas. De início parecia que era apenas 2 meias comuns que não podiam dar ali nenhuma pista sobre o caso, mas olhando mais de perto eles viram que continha sangue. Então eles pegaram essas meias, levaram para alguns exames e depois o resultado foi dito que tinha o DNA tanto do Stuart nessas meias e também o DNA da Danielle. Os registros telefônicos mostraram que o álibi de Stuart de estar em uma loja na cidade de Raleigh era falso e que os telefones celulares de Stuart e Danielle estavam dentro do alcance de uma mesma torre no momento em que uma mensagem de texto supostamente foi enviada de Danielle para Stuart. A mensagem dizia que Danielle agradecia por Stuart ser o melhor tio e que ela, para ele dizer à sua mãe que ela sentia muito. A mensagem foi escrita em letra maiúscula e muito abreviada. Isso chamou a atenção, pois Danielle não escrevia assim, o que levou a polícia a acreditar que o próprio Stuart escreveu a mensagem para enganar a polícia. Em 17 de agosto de 2001, a polícia prendeu novamente Stuart Campbell por suspeita de assassinato, depois de encontrar evidências significativas que pareciam apoiar sua teoria de que Danielle Jones estava morta. Uma das autoridades responsáveis pelo caso disse a um programa de TV que Stuart desenvolveu um relacionamento com Danielle que certamente era inapropriado e provavelmente ilegal. Danielle aparentemente tentou se desvencilhar disso, mas Stuart resistiu. O Crown Prosecution Service, o principal órgão público para a condução de processos criminais na Inglaterra, decidiu que a polícia tinha provas suficientes para acusar Stuart Campbell de assassinato, mesmo que o corpo da vítima não foi encontrado. Em 14 de outubro de 2002, Stuart Campbell foi a julgamento por sequestro e assassinato, tendo passado 11 meses em prisão preventiva. O caso se baseava em várias evidências, como Danielle desapareceu sem entrar em contato com seus pais e foi vista conversando com um homem que tinha uma van azul parecida com a de Stuart na manhã do seu desaparecimento. O teste de meias manchadas de sangue descoberto no sótão na casa de Stuart encontrou o DNA combinando tanto com o dele quanto com o da sobrinha. Um brilho labial usado por Danielle também foi encontrado na casa do seu tio. Um diário mantido por Stuart revelou uma obsessão por adolescentes, com testemunhos de que Stuart havia manipulado meninas para posar para fotos indecentes. Stuart Campbell foi considerado culpado de ambas as acusações em 19 de dezembro de 2002 e condenado à prisão perpétua por assassinato com uma sentença de 10 anos por sequestro. Mais tarde, o Supremo Tribunal decidiu que Stuart deveria cumprir um mínimo de 20 anos antes de ser considerado para liberdade condicional. Em 2004, Stuart foi autorizado a apelar contra sua condenação, sob a alegação de que a evidência de sua obsessão por Danielle e por jovens deveria ter sido excluída em seu julgamento e sob a alegação de que um dos jurados, que era um vizinho de um policial envolvido no caso, deveria ter sido dispensado. O recurso foi indeferido em 2005 pelo Tribunal de Recurso. Entrevistas da polícia com Stuart na prisão relataram que ele ainda se recusa a dizer onde deixou o corpo da vítima.
Em maio de 2017, a polícia recebeu a informação de que o corpo de Danielle poderia estar na garagem em Stifford Place. Foi relatado que informações sobre atividades suspeitas nas garagens foram recebidas no momento em que Danielle Jones desapareceu, mas não foram acompanhadas na investigação inicial. Um porta-voz da polícia disse que eles estavam trabalhando para verificar por que eles não foram investigados como parte da investigação original. Foi anunciado que nenhuma descoberta foi feita. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu disse, é um caso muito triste. O tio ali, ele mostrou várias vezes o quão obsessivo ele poderia ser com a Danielle, e era uma pessoa tão próxima que cometeu isso. A polícia encontrou várias evidências que ligasse ele ao crime, mesmo que o corpo dela nunca tenha sido encontrado, e isso é pior ainda. Já passou muito tempo e mesmo assim ele não fala onde o corpo dela está, e imagino que os familiares têm muita revolta por causa disso, principalmente o irmão do Stuart. Ele não aceita isso, ele até escreveu um livro sobre, porque ele queria muito que o irmão pelo menos falasse onde foi deixado o corpo dessa vítima, uma jovem de apenas 15 anos. Então é um caso muito triste, infelizmente é algo que acontece muito. A gente sabe que tem muitos desaparecimentos que depois acabam sendo concluídos como assassinatos, em que pessoas próximas da vítima é o responsável. Pode ser um parente próximo, um amigo próximo, e isso deixa claro o caso ainda mais triste. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.